Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você nos assiste e do local que você também nos assiste. Está começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Hoje a gente decidiu falar por um tópico que, nesses acho que 4 anos de webinar de fórum, quase a gente explorou pouco, tirando, óbvio, né, inteligência artificial ou esses tópicos um pouco mais, que se destacam um pouco mais naturalmente na mídia. A gente vai falar um pouco da cobertura de tecnologia, mas a gente quer ir além da simples resenha de novos lançamentos, novos produtos, novos aplicativos. A gente quer saber um pouco mais de como se pode cobrir, por exemplo, questões de privacidade, segurança digital, como explorar novas linguagens também, na hora de escrever uma reportagem, entre outros assuntos. Por isso a gente chamou para uma conversa Rodrigo Guedin. Rodrigo, ele já tem há anos, acho que mais de década, o Manual do Usuário, que quem gosta da área já deve ter acompanhado antes. Particularmente, eu vejo como um veículo, né, um blog que se destaca primeiro pelo design, que é muito diferente, e também pela linguagem adotada. Às vezes, muita primeira pessoa, né? Bem como blog mesmo. E acho que dá um tom diferente, um tom bacana. Rodrigo também colabora, né, se eu não me engano, com o Núcleo Jornalismo, e tem outras funções, outros serviços, outros trabalhos prestados aí que ele pode falar um pouquinho mais para a gente. Rodrigo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos. É uma honra, um prazer estar aqui, falar um pouco do meu trabalho, compartilhar esse conhecimento acumulado aí, mais de uma década mesmo de Manual do Usuário e alguns outros anos cobrindo sempre tecnologia em outros sites. E vamos ver o que sai, né? Maravilha. Obrigado pelo seu aceite. Pessoal, lembrando que, mais uma vez, o chat está aberto, podem mandar suas perguntas, comentários, como a Milena fez, o maioral, com vários L's. Eu vou costurando aqui as perguntas e comentários à medida que a apresentação for rolando. Se for algumas coisas mais gerais, vou deixar para o fim. Outras eu vou gentilmente interromper o Rodrigo para trazer a questão e a gente discutir. Tá certo? Rodrigo, podemos começar? Podemos. Maravilha. Muito bem. Eu vou compartilhar aqui uma apresentação de slides que eu fiz. Design não é meu forte, mas eu acho que vai ajudar a gente a acompanhar aqui a conversa. Beleza. Bom, aqui o título da palestra não do webinar, que vocês já sabiam como cobrir a tecnologia ou a maneira como eu cubro. Essa foto do fundo já dá um spoiler aí, a galera provavelmente em alguma conferência, algum evento de tecnologia, trabalhar as costas é uma primeira dica aí, porque notebook é um negócio nada ergonômico. Muito bem, antes da gente começar, de fato, eu queria dar um pouco de contexto aqui, porque o Daniel já antecipou alguns detalhes da minha operação do meu veículo manual do usuário, e ele, de fato, é bem peculiar, assim, olhando no o cenário do jornalismo, não só de tecnologia, mas no sentido mais amplo, eu acho que é uma coisa bastante exótica, anacrônica, e isso, claro, afeta a maneira como eu trabalho, a cobertura que eu faço. Então, quais são essas peculiaridades, né? O manual do usuário, como já disse, é um blog, é muito opinativo, as pessoas associam muito a mim, acho que não existiria um manual do usuário sem eu, e não vejo isso como algo ruim, embora em uma redação maior talvez fosse, mas é algo bem deliberado, assim, eu trato o manual do usuário, sempre tratei como um blog e não acho que isso seja nenhum demérito. O manual do usuário é um blog pessoal, opinativo, mas com todo o rigor, toda a experiência, a expertise jornalística que eu acumulei ao longo da minha carreira, aí, eu já trabalho com isso profissionalmente, assim, começou como um hobby, mas profissionalmente tem uns 15 anos,
E, e é uma coisa que eu, claro, não é uma coisa totalmente do meu controle, mas na medida do possível as decisões que eu tomo é no sentido de não expandir muito. Sempre eu gosto do manual do usuário assim, sendo um blog, sendo pequeno, com a minha mão em tudo, do design, da tecnologia, passando óbvio pela redação. E então, sabe, isso afeta diretamente a maneira como o site é publicado, é editado e tudo mais. Isso não anula, não impede que as minhas, ou pelo menos a maioria das características, a maior parte do modo como eu cubro seja replicado em outras redações. Como eu disse antes do manual e junto com o manual eu trabalhei em outras redações, menores, maiores, especializadas. Tive uma passagem numa redação convencional, de um jornal, e funcionou bem em todos esses locais. Então, acho que, espero, né, essa é a nossa esperança aqui, de que o que eu vou falar hoje seja útil, porque eu acho que é aplicável em outros contextos, em outros locais. Rodrigo, Então, só pra... Oi, antes da gente seguir, vamos só fazer um teste com o seu som, que ele tá saindo um pouco meio falhado? cortado, sabe? Meio falhado, é. Parece que tem Opa, picos assim, e tac, tac, tac. Não sei se é será? o fone raspando em algo, mas antes estava tudo ok, e agora deu esse. Pô, que fica meio incômodo para quem. Sim, eu imagino. Melhorou? Tá melhor agora? Não, tá fazendo essa oscilação. Ah, deixa Como eu se ver o ele que eu posso captasse fazer. e desligasse, sabe? Entendi. Ou algo raspando nele, mas pelo que eu tô vendo, não tá raspando em nada. Pois é. Opções de áudio. Será que a partir do momento do compartilhamento? É, o Alexandre disse isso aqui. Deixa, mudou a qualidade assim do áudio? Porque em tese não é para pegar o microfone do. É que não é nem a qualidade exata, mas é como se estivesse picotado, assim. É, Uma conexão ruim. Não é o entendi. caso, porque o vídeo tá bom, mas Ainda tá ruim. ainda, Testando. ainda tá um pouquinho. Vou tentar tirar o microfone e colocar de volta, tá? Vamos Tá. ver o que acontece. Você quer fazer só um teste sem microfone? Agora eu não te Você escuto. tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Ah, Só falar um ah, pouquinho, e só tá pra. melhor? A qualidade Peraí, tá melhor? Me ouvem sem picotar? tá um pouquinho melhor, mas ainda dá esses. Como se fossem umas lombadas assim, tuc, no som. Ah, deixa eu ver um negócio. Eu, não tá mais compartilhando a tela, né? Não. Melhorou? Sim, fala um pouquinho mais só. Teste, Agora tá testando. perfeito. É, agora tá show. Chamila também concorda. Vamos tentar compartilhar aqui a janela. Ah, essas coisas de tecnologia, né? Nunca funcionam muito bem. Qualquer coisa pra gente ter um plano B também, eu posso compartilhar daqui e eu vou passando a tela. Ah, pode ser. Não sei se isso muda, mas podemos testar. O engraçado é que agora não tá deixando eu compartilhar a tela. Não sei por quê. Eu vou dar um. Eu consigo recarregar a página, talvez. Vou voltar aqui no mesmo lugar. A apresentação? Isso. Tá, pode ser. Problemas de tecnologia, pessoal.
Quem sabe faz ao vivo. Como cobrir tecnologia? Começando pela transmissão de um webinar sobre cobrir tecnologia. Exatamente, Milena. Logo, tecnologia nos sabotando, fone, esse problema. Dizem que quanto mais caro o fone, mais chances de problema você tem. Se você compra um fone de R$ 5, sem problemas. Rodrigo, não escuta aí? Ah, agora ele vem com outra tela. Rodrigo? Oi, me ouve? Te ouço. Só não te vejo, mas te ouço. Agora me vê? Te vejo também. Vamos tentar compartilhar a tela agora. Aparece aí a tela? Parece a tela e seu som tá perfeito. Muito bem. Resolvido. Resolvido. Boa. Certo. Bom, vou retomar aqui de onde eu havia parado. O último detalhe aqui do contexto é que eu não sou professor, não tenho experiência Pera, com desculpa, palestras. Rodrigo. Oi, Você, não sei para os participantes, mas para mim eu só vejo o Rodrigo Guedin no seu compartilhamento de tela. Não vejo a tela exatamente, pessoal. e agora? Não sei se... Aqui tô vendo, a Jamila disse que tá vendo. Deve ser só tudo certo para Milena. Ah, É, só comigo então, pode seguir. legal. Como eu dizia, eu não tenho tanta experiência com palestras, então me perdoem qualquer deslize e é isso. Vamos nessa. Bom, acho que a primeira coisa importante a falar sobre cobertura de tecnologia é a evolução que esse assunto ou que essa área teve, dá para dizer aí na última década e meia. No passado, quando já me sinto falando velho assim, né? Mas quando eu comecei, era um negócio muito de nicho, assim. As pessoas já usavam computadores, já tinham aqueles celulares Nokia, mas não eram tecnologias tão difundidas. Eram coisas que você usava o computador para trabalhar, o celular para ligar e mandar mensagem. Era algo muito diferente. Não era tão ubíquo, tão onipresente quanto hoje. E hoje é bem diferente. Eu acho que se a gente puder, se a gente fosse fazer uma linha do tempo e demarcar onde foi esse ponto de virada, eu colocaria esse marcador ali em 2007, quando o primeiro iPhone foi lançado, foi anunciado. É, foi um negócio, é um produto revolucionário, criou toda uma indústria e criou a maior indústria de produtos de consumo, provavelmente, ah, desde sempre, né? Hoje é muito difícil você viver sem um celular, por mais que tenha problemas, que a gente lide aí com questões de privacidade, de excesso de telas, é uma mão na roda e o mundo meio que se moldou em torno desse dispositivo. Existe uma máxima dos negócios, a primeira vez que eu ouvi essa máxima, provavelmente não foi ela que cunhou, mas foi da ex-CEO, ex-presidente da Microsoft Brasil, a Paula Belízia, que ela diz, essa máxima diz que toda empresa precisa ser uma empresa de tecnologia, a tal da transformação digital, que já vem aí não é um assunto novo, necessariamente, mas o que eu trago essa máxima aqui porque isso se aplica a tudo. É, então, hoje, toda história quase é possível ter uma perspectiva ou ter um take, uma abordagem que envolva tecnologia. A gente vê isso na política, na área policial, na economia, em tudo praticamente. É muito difícil, se não impossível, ter alguma área que não tenha um pé ou que não tenha influência, ou seja, influenciada pela tecnologia. O que eu quero dizer com isso aqui, no fundo, cobrir tecnologia não é muito diferente
de cobrir outras áreas dentro do jornalismo, né? As mesmas técnicas, o mesmo rigor, os mesmos princípios se aplicam. Talvez no passado, quando fosse de nicho, isso não fosse tão verdade. Acho que existia uma coisa muito mais robista. Claro, havia a cobertura corporativa, né, que ainda hoje existe, com foco em negócios, mas cobrir tecnologia era muito associado a essa coisa robista que ainda persiste hoje, mas hoje eu encaro isso como uma forma muito reducionista de encarar essa área. E por isso que eu vejo a cobertura de tecnologia como uma evolução, né? Eu disse ali 2007, isso faz quase 15 anos, ou um pouco mais de 15 anos. Se a gente pegar tudo que aconteceu, as grandes histórias que vieram depois de 2007, tem muita coisa que vai além daquela escovação de bits que era antigamente, né? Ah, saiu um novo processador, coisa do tipo, escândalos de privacidade, as big techs, a ascensão da big tech, a regulação acontecendo, a própria disseminação do celular nas nossas vidas. Então, virou uma coisa muito mais ampla. E isso nos leva ao que eu chamo de um paradoxo da cobertura, né? A tecnologia está em tudo, mas ao mesmo tempo parece que perdeu um pouco de espaço no noticiário. É, o que eu quero dizer, perdeu espaço no noticiário? Se a gente pegar os grandes jornais brasileiros, os jornalões, acho que todos tinham um caderno de tecnologia, né? E hoje, salvo engano, só sobrou o link do Estadão. Eu confesso que eu não entendo muito o porquê disso. É um assunto que tem demanda, todo mundo tem um celular, todo mundo precisa, ficando aí numa partezinha da cobertura, né? Todo mundo precisa comprar um celular alguma hora, todo mundo fica curioso quando lança uma nova rede social e mesmo assim não existe uma cobertura dedicada de tecnologia nos grandes veículos. Mas se a gente pensar por outro prisma, e levando em conta o que eu acabei de dizer em referência ao slide anterior, é como se a tecnologia tivesse se diluído no noticiário, né? Não existe mais uma área ou um caderno de tecnologia, porque a tecnologia está em tudo. Claro, ainda existe o hard de tecnologia, que é isso que eu comentei, de lançamento de celular, nova rede social. Geralmente, nesses jornais que não tem mais editoria de tecnologia, isso acabou incorporado pelo, pela área de economia. Mas se a gente abrir o leque ou expandir a visão, a tecnologia está em tudo. Dá para cavar pautas que envolvam tecnologia em vários segmentos, em várias áreas, e eu acho que existe aí uma oportunidade maior de a gente ampliar a visão justamente e sair daquela cobertura de produto, né? É só lançamento de celular, o novo iPhone é bom, óbvio, geralmente não tem muito o que dizer, mas existem muitas coisas em comportamento, em negócios, em cultura digital, em que dá para explorar uma cobertura de tecnologia criativa, diferente, que de fato ajude as pessoas além da hora em que elas vão às compras, né, para trocar de computador, trocar de celular. Rodrigo, Diga lá. vou aqui na nosso meta webinar quase. A Marina não consegue ver os slides. Será que a gente consegue fechar e abrir novamente? Vamos nessa. E Rubens, depois dá o ok se o seu som voltou, por favor. Interrompi. Compartilhar a tela. Tá aparecendo aí agora? Sim, perfeito. Depois, Marina, também dá o ok aqui, por favor. Marina deu o ok também. Legal. Boa. Muito bem. Continuando aqui nossa conversa. É, a área de cobertura de tecnologia, muitas vezes, talvez alguém pense, não, eu tenho que ser muito, tem que saber programar, tem que entender tudo de tecnologia, e eu acho que não é o caso, sabe? Coloquei esse slide aqui, dogfooding é uma gíria, um termo muito comum em empresas de tecnologia, em startups,
que significa usar o seu próprio produto ou serviço, usar o que você está vendendo, né? Então você come a sua própria ração ali, ou come a sua própria comida. E é uma prática estimulada nesses ambientes para que os bugs, as falhas ou pontos de melhoria no produto sejam vistos por quem faz o produto. Isso facilita muito esse ciclo, né, esse loop de detectar pontos de melhoria ou falhas e corrigi-los, em vez de esperar que os clientes, que os consumidores deem um retorno ou topem com esses problemas e deem um retorno. Eu acho que, embora não seja um pressuposto ser um profundo ou uma profunda conhecedora de tecnologia, fazer esse dogfooding, né, pegar essa prática aí das empresas acaba sendo uma uma prática interessante, porque muitas pautas estão ali na nossa cara e às vezes a gente não se dá conta, né, ou se dá conta no uso. Por que que eu digo que não é necessário, assim? Depois eu vou trazer alguns exemplos de matérias, de reportagens que abordaram algumas dessas características que eu estou dizendo aqui. Mas o que eu quero dizer por não ser necessariamente, ah, ou não ser imprescindível que se entenda de tecnologia? Porque como eu disse antes, a cobertura de tecnologia, elas não se diferem muito, assim, de outras áreas de cobertura. Então, na prática, você vai pegando o jeito, vai aprendendo, quando você é direcionado para uma editoria, você vai no dia a dia, né, com os colegas, com os assessores, com as fontes, vai ganhando algum traquejo, mas no caso da tecnologia, eu acho, eh, que por esse passado robista, muita gente que hoje cobre tecnologia em sites especializados acaba ficando muito, como eu posso dizer, muito aprofundado ali naquilo. E às vezes algo que para ele é óbvio, para a maioria das pessoas, para quem lê, não é. E aí essa visão de fora, a visão do jornalista, né, de se deparar com uma situação e fazer as perguntas corretas, muitas vezes é mais valiosa do que um entendimento profundo, ou dá um resultado mais útil à audiência do que aquele conhecimento profundo. Existe a exceção, se você escreve para uma publicação super especializada, é de se esperar que a cobertura seja muito aprofundada, seja só para especialistas, mas eu acho que esses são, né, a maioria das pessoas, a maioria de nós escreve para um público mais amplo. E aí ter essa visão mais equivalente à de quem nos lê acaba tendo essa vantagem de abordar as pautas, abordar as histórias de um ponto de vista mais próximo de quem nos lê. Acho que isso é bem importante. Claro, o dogfooding é útil, é necessário, e talvez misturar as 2 coisas, né, conhecer o que você está cobrindo, usar as redes sociais, por exemplo, mas não ficar muito perdido ali. Às vezes uma super polêmica do Twitter é uma super polêmica só no Twitter, que, tipo, não faz diferença para ninguém fora do Twitter. Isso acontece muito lá, ou acontecia, né, faz um tempo que eu não uso mais, No Twitter. o Twitter, né, o X. X. Rodrigo, eu vou te trazer uma questão aqui, que é, como você disse, robista é aquelas, tipo Macworld, essas revistas bem de nicho, né? Que surgiu Isso, lá nos isso. anos 90 lá atrás. Isso. Tá. Assim, a experiência que eu tenho, porque eu sempre me interessei muito por tecnologia, por informática, então eu cresci lendo essas coisas e foi até isso que me levou para o jornalismo, assim. Eu falo assim com conhecimento de causa, sabe? Eu comecei como um hobbyista que gostava do assunto, gostava de escrever, queria compartilhar o que eu sabia, ainda sei pouco, mas sabia menos ainda, e trocar experiências com outras pessoas que também eram desse meio, que também tinham esse interesse. E eu vejo que ao longo dos anos 90, início dos anos 2000, toda essa cena, claro, havia jornalistas, mas havia muita gente também que estava nessa de por hobby. E muitos dos sites grandes especializados hoje
ainda tem essa veia de pessoas que têm um interesse muito grande, muito genuíno pelo assunto. Eh, Isso é legal, acho que em publicações hiperespecializadas gera insights, gera pautas que talvez um jornalista mais generalista não consiga detectar, mas ao mesmo tempo acaba às vezes falando só para esse grupinho, sabe? E não expande muito histórias e assuntos que deveriam ou que poderiam alcançar mais gente. Então é mais nessa linha mesmo. Uhum. Ah, a gente está, outras pessoas relataram aqui também que a gente segue vendo o slide do paradoxo. Que- hum, hum. Aí você Mudou tá aí? falando? Não, Não? não. Deixa eu É, tá. tentar. Agora foi. Dog fooding. Foi? Aham. Ah, legal. Eu vou. É que eu tinha ampliado aqui na minha tela, mas eu vou deixar aberto, talvez seja melhor. Inclusive, Se esse quiser fazer só aplicativo mais um teste para a gente ver se muda. Aí mudou? foi. Mudou, mudou. Paradoxo, dog fooding. Legal. Esse aplicativo aqui é Tecnologia dando trabalho um. hoje, hein? Não, sempre dá, né? É um dog fooding aqui que eu não. Ontem estava procurando, já tinha ouvido falar, chama Deckset, e você monta slides escrevendo um TXT. É maravilhoso. Muito bem, uma área aqui mais prática, mão na massa, né? Onde encontrar pautas, ou onde eu costumo encontrar pautas para cobrir no para abordar no manual do usuário. A primeira fonte, como eu disse, é usando tecnologia e conversando sobre tecnologia. Eu gosto muito, é algo que, por exemplo, no meu horário, nos meus horários vagos, não é de se estranhar que eu esteja tentando instalar alguma coisa no servidor aqui de casa, ou lendo a respeito de assuntos que poderiam estar no manual do usuário. Então, não recomendo isso, porque aí você fica trabalhando o tempo todo, mas estar atento ou por dentro dos assuntos que estão rolando acaba sendo uma fonte, porque às vezes você nem está procurando pauta, mas lê um texto, faz outra associação com outro assunto que estava ali no fundo da sua cabeça, e isso acaba levando a uma ideia que pode resultar numa matéria legal, numa reportagem interessante. Essa é uma primeira fonte. Outra que eu acho assim também essencial e que muitas vezes e que muitos jornalistas ignoram em alguma medida é conversar com quem nos lê ou quem nos assiste, se for o caso, quem nos ouve. Uma coisa que eu faço muito no manual do usuário, que desde o começo e que sempre rendeu bons frutos, é manter um diálogo muito próximo com os leitores. Isso não acontece assim espontaneamente. É preciso um fomento. Então, o que, que eu faço? Eu estou sempre na área de comentários. Os comentários do manual do usuário, eles não são horríveis. Às vezes aparece algum horrível, mas aí eu excluo, né? Faz parte, isso é moderar também. Ano passado, no começo do ano passado, a gente criou um espaço para que os próprios leitores publiquem dúvidas, links de outros sites. É como se fosse um fórum, né? Ou um Reddit, para quem é mais novo e não conheceu os antigos fóruns. A gente batizou de Orbita, é um negócio que orbita o blog, então que os próprios usuários constroem. Ali também já peguei muita ideia de pauta e por ser algo que está no próprio manual do usuário, muitas vezes eu repercuto com a audiência mais ampla, né? Nos canais de Uhum. distribuição, pego um link, uma conversa legal e jogo ali, e isso é muito enriquecedor. E Olha o no trem aí, grupo, Rodrigo. eu avisei o Daniel antes. Acho que é melhor esperar o trem passar, será? Não, tá tranquilo. Ah, Desculpa te interromper, aqui veio uma dúvida aqui tranquilo. que até saindo um pouco dessa parte da cobertura de tecnologia, mas de 1 ano, 2 anos para cá, até um pouco mais, tem se discutido muito no jornalismo essa questão da centralidade do usuário, né? Pensar no leitor, né? Colocá-lo ele no centro e a gente orbitá-lo. E quando que surgiu essa ideia de, primeiro, de você ficar bem próximo dos comentários do blog e depois, ou
ao mesmo tempo, você criou esse Órbita? Como é que surgiu isso? Olha, eu acho que uma coisa que vem desde aquele início, assim, robista, sabe, que eu morava no interior, assim, tinha meus amigos meio nerds e tal qual eu, que também Uhum. gostavam, a gente conversava muito, mas eu queria conversar mais. E aí a minha ideia, o meu estímulo para criar um site, na época, era encontrar outras pessoas na internet e trocar ideia a respeito. Isso, assim, eu sempre mantive amizades e contatos online, apesar dos riscos, né, que existem, mas comigo, pelo menos, sempre funcionou muito bem. E acho que houve uma intensificação, na minha passagem pelo Gizmodo Brasil. Isso foi em 2012. Quando eu entrei no site, o pessoal que estava lá na época fazia um trabalho muito dedicado ao espaço para comentários. Era uma coisa, assim, fenomenal. Cada notícia tinha dezenas, às vezes centenas de comentários e eram debates muito ricos, muito interessantes. E eu entrei, fiquei fascinado e, também passei a participar muito daquilo ali. Depois degringolou, acho que foi tomado por trolls aquele espaço e no fim o Gizmodo acabou com o espaço de comentários, mas acontece, né. Eu até escrevi uma matéria, acho que faz uns 2 ou 3 anos, sobre os comentários do Gizmodo, que é uma história fascinante. E aí no manual do usuário, quando eu criei ele, isso foi no final de 2013, ele já nasceu com essa premissa, assim: "Não, vamos tentar criar uma comunidade aqui, né? Eu não sou o dono da razão, eu sei tanto quanto, ou até menos que alguns leitores. A diferença é que eu sou curioso e consigo, né, obter algumas informações que os civis ou não jornalistas às vezes não conseguem. Então vamos tentar fazer uma troca, um diálogo. E aí funcionou bem. E alguns desses fomentos que eu fiz ao longo do tempo incluem o Orbita, que é um cara de Joinville que fez um sisteminha, um plugin para WordPress bem básico, assim, de fórum. Ele lançou um site próprio que não funcionou. E aí, quando ele tirou do ar, eu sugeri, vamos trazer aqui para o manual, né? A gente tem a comunidade, você tem o sistema, talvez funcione. E o Orbita substituiu uma tradição que a gente tinha no site, que era o post livre. Toda quinta-feira eu publicava um post sem nada, para que os leitores comentassem ali quaisquer assuntos que eles quisessem. Isso, assim, eu lancei meio que, vai que, né, não custa nada. E deu muito certo. No final, depois que o Orbita entrou no ar, eu parei com esses posts livres. Mas tinha vezes que dava, sei lá, 400, 500, 600 comentários num fim de semana. Era uma assiduidade, assim, muito, muito grande. Então é esse tipo de coisa, sabe? Acho que só o fato de estar presente já faz uma baita diferença, porque as pessoas que leem e que interagem, elas reparam nisso, que tem alguém ali que se importa, que dá atenção, que lê e que interage. Acho que é, é um, é um caminho não só benéfico no sentido de gerar pautas, mas de manter também o ambiente civilizado e saudável e agradável, né? Eu não sei, por exemplo, se os grandes portais que têm aqueles comentários radioativos fazem alguma espécie de moderação. E muito me surpreenderia se eles dissessem que sim, porque parece que não, né? Qualquer coisa passa ali e fica. Então é mais nesse sentido mesmo, assim, é estar disponível, né, para conversar, ver isso como parte do trabalho. Sim, bacana. E aí, e-mail também é um negócio que eu gosto muito, sempre respondo. Então esse diálogo, né, eu estou aqui na parte das pautas, de como cavar pautas, o diálogo com a audiência é uma fonte, é uma mina muito rica e que muitas vezes acaba sendo negligenciada. Acompanhar veículos especializados, aqueles que são super, eh, assim, aprofundados, né, que só escreve para quem entende. Eu acho que ali, às vezes, surgem pautas que não são tão setoriais, que alcançam um público mais amplo. Eu vou dar um exemplo aqui de telecomunicações. O Brasil tem bons sites, o Telesíntese, o Mobile Time, o Teletime,
que cobrem isso. Eles falam lá de operadoras, o que aquelas operadoras estão fazendo, e às vezes são coisas que só dizem respeito às próprias operadoras, ou é muito B2B, coisas assim que numa publicação como um manual que é feita para consumidor final, não é feita para a indústria, não tem a indústria como público-alvo, não, sei lá, meio irrelevante. Mas dessas histórias, às vezes sai alguma coisa que repercute no B2C, né? Repercute nesse mercado consumidor e acaba sendo ali um ponto de partida para cavar alguma coisa, para contar uma história, para dar esse contexto ou traduzir esse contexto super técnico para uma audiência maior. Então, acompanhar essas publicações setoriais acaba sendo uma boa maneira de encontrar pautas relevantes. As redes sociais acho que podem ser bastante úteis. Eu, eu só uso, hoje em dia, eu só uso o LinkedIn, mas foco mais em redes sociais descentralizadas e abertas, Mastodon, Blue Sky. E também ali eu encontro, às vezes, dúvidas ou assuntos que estão rolando que podem ser desdobrados em matérias ou até em alguma notinha assim que ficaria restrita ali de outra forma. Só acho que é bom também tomar cuidado para não focar excessivamente nesses locais. Acho que jornalista tem um vício em Twitter, né? Às vezes parece que o mundo é o Twitter. Já vi muitos jornalistas defenderem, não, mas o Twitter é um recorte, é um termômetro da realidade. Às vezes é, às vezes não é. Não sei, eu acho que é muito. É, é um recorte parcial, assim. Pode ser, mas pode não ser, então tem que tomar. Pelo menos eu tomo esse cuidado. É, um, um desses cuidados de não ficar muito dependente ou viciado em redes sociais é usar outros meios de obter informações, né? A gente tem os releases dos nossos amigos assessores, que às vezes exageram na dose, mas eu uso também muito newsletter e RSS, que é uma tecnologia super antiga, mas que funciona muito bem e que tem uma vantagem primordial sobre as redes sociais, que é não ter um algoritmo de recomendação. Então, às vezes, algum assunto que o algoritmo da rede social não gosta, você pode acabar perdendo, né? Mas com o RSS você faz essa filtragem e está nas suas mãos. Para tecnologia, super importante, TechMeme, Hacker News. TechMeme é um agregador de notícias, ele é norte-americano, tem um foco nos Estados Unidos, mas muita coisa que sai lá repercute no mundo inteiro e acaba sendo um bom local para se informar. Eu acho que não é uma boa fonte assim para descobrir pautas, porque ele só agrega publicações, né? Sites, jornais, ou seja, coisa que já saiu, mas para saber o que está em voga ou quais os assuntos que acabaram. Eles são muito rápidos, então uma coisa que aconteceu agora, daqui a pouco já tem ali um agregado no Tech News, é bem legal. E o Hacker News, que é a inspiração do Orbita, o espaço ali de fórum do Manual do Usuário, é um fórum da Y Combinator, que é uma incubadora, uma investidora do Vale do Silício, que meio que ganhou vida própria. Então, startupeiros, galera do Vale do Silício, de empresas grandes, acabam é, contribuindo com links, com discussões, e sempre tem coisas interessantes ali. Acho que mais do que se informar, o Hacker News é um lugar muito bom para achar curiosidades, assim, coisas muito malucas, às vezes malucas até demais. Cuidado com os debates, porque é uma galera majoritariamente americana, então, dependendo do assunto, você entra ali numas conversas meio bizarras que não fazem muito sentido para nós. E isso, aliás, me leva ao próximo tópico aqui, né? É, tecnologia ela é feita principalmente nos Estados Unidos, ainda hoje. A gente está aqui no Zoom, que é um produto de uma empresa americana. Eu estou usando o macOS, que é feito por uma empresa americana. Então, acho que tudo aqui, acessórios, celular, é difícil, né? Difícil fugir disso. Então, eu entendo e faz sentido que haja esse foco maior em acompanhar o mercado americano. Mas é bom sempre ter em mente que a gente escreve no Brasil
para brasileiros, para não ficar uma coisa bizarra, do tipo, vou aqui fazer um review do celular que só saiu na China. Tipo, mano, qual é a relevância disso? Talvez se for algo muito curioso, mas aí é pelo fator curiosidade, não um review, né, uma análise, um guia de compras. E no Brasil, assim, acho que ainda também uma herança daquele início muito robista, muito amador, a gente tem muitos sites que ainda meio que se alimentam quase que exclusivamente do que a imprensa americana cobre, né? Tem resquícios disso o tempo todo. Alguns são muito explícitos nesse sentido, mas tem resquícios. Quando o iPhone, um exemplo, né? Quando o iPhone 10 foi lançado em 2017, que veio com aquele entalhe, por qualquer motivo que até hoje eu não entendo, boa parte da imprensa especializada no Brasil chamou aquele entalhe de Note, que é a tradução literal de entalhe. Tipo, não quero dar uma aqui de Policarpo Quaresma, né? Mas se a gente tem uma palavra que é literalmente a tradução, por que vamos usar o termo em inglês? Enfim, acho que é sempre bom ter em mente que a gente está no Brasil e escrevemos para brasileiros. Assessorias, além do problema da avalanche de e-mails, eu acho que vale um comentário aqui extra em se tratando de tecnologia. Tem muitas publicações e muitos jornalistas que acabam mantendo relações assim que interferem no editorial. Tem um exemplo também nos que eu separei para o final da apresentação. E isso, por mais que as partes envolvidas digam que não, isso interfere na cobertura, né? É muito difícil você, ou fica mais difícil você fazer uma cobertura crítica se a empresa que você vai criticar te dá alguns benefícios. Exemplos muito comuns em tecnologia: acesso antecipado a novos produtos, para análise, para fazer review, viagens com tudo pago e tal. Isso acaba virando uma moeda de troca. Jamais essas empresas vão falar que, se você falar mal da empresa, você não vai ser convidado para o próximo evento. Mas é meio óbvio, né? Está implícito ali. E as empresas, eu acho que esse é o problema, e por isso que deve-se evitar essa armadilha. As empresas têm mais a ganhar do que a gente com essa troca de favores, né? A menos que você valorize mais uma viagem de graça internacional do que um trabalho bem feito. Então é por isso que eu recomendo manter um distanciamento, uma distância segura, uma relação estritamente profissional com assessorias de imprensa, com assessores, com relações públicas. Acho que todo mundo sai ganhando, principalmente o leitor. E, claro, essas empresas elas não vão se recusar a se pronunciar, a participar de uma pauta quando isso for relevante. Então, assim, tem muito respeito pelo trabalho dos assessores, é um trabalho difícil, digno, honesto, mas a gente tem que tomar cuidado para que isso não interfira negativamente no nosso trabalho. Cobertura de tecnologia no Brasil especializada é muito restrita, tem poucos sites, tem poucos jornalistas, então, né, é, é, as, tipo, as relações acabam chegando num nível pessoal que talvez em outras áreas de cobertura não existam, e isso aumenta um pouco ou um tanto o risco dessas relações se passarem para um caminho menos um caminho ruim, digamos assim. Então, acho que é bom sempre ter isso em perspectiva. A gente está se encaminhando aqui para o final do que eu preparei e separei aqui Rodrigo, alguns assuntos. Oi. só esclarecer aqui, o que eu mandei no chat, os dois veículos que você estava falando, TecMeme, e o outro, provavelmente o Antônio Rodrigues aqui me corrigiu, mas só para esclarecer, é The Hacker News ou aquele que é news.ycombinator? É o News.y Combinator. É Tá. isso. Obrigado pelo Obrigado, apoio, Antônio. Daniel e Antônio. Tá, Muito valeu. bem. Isso aí. Esses são alguns assuntos que hoje não, já faz algum tempo, mas ainda hoje são alguns que eu considero assim os mais importantes nessa área, né? Talvez eu vou passar bem rápido aqui, que talvez sejam meio autoexplicativos,
Mas vale um comentário breve de cada um deles. Regulação é algo que está em voga, as empresas de tecnologia, as grandes empresas cresceram muito, têm muito poder, abusam desse poder, fazem negócios ou em cima desse abuso, e então é mais que esperado, desejável que haja uma reação da sociedade na forma de regulação. É difícil, acho que a gente viu isso muito bem. Temos um bom exemplo aqui no Brasil, ano passado, com o PL 2630, aquela tentativa de regular as plataformas sociais, que acabou melada por um lobby violento das empresas que seriam afetadas por isso. Mas não é impossível. A gente tem visto a Europa, a União Europeia, passando várias leis, várias novas leis. Agora, em 2024, duas delas muito importantes, o DMA e o DSA, passaram a valer e estão suscitando mudanças assim gigantescas nas maiores empresas do mundo, ainda que infelizmente essas mudanças sejam restritas, ou a maioria delas acabem restritas à Europa, mas é um passo importante e é um assunto, uma área que só vai ganhar importância, mais importância daqui para frente, né? Eu disse regulação aqui, mas também os processos judiciais, antitrust que têm acontecido, que têm sido, que têm afetado essas grandes empresas. Agora, em março, o governo dos Estados Unidos abriu um contra a Apple, que possivelmente vai ter muita repercussão. A gente teve um do Google recentemente, então acompanhar isso vai ser muito importante, já é muito importante e vai ser cada vez mais. Descentralização, eu acho que é uma outra consequência dessa concentração ou desse poder desmedido das grandes empresas. Hoje fala-se muito em não depender delas ou ter rotas de saída muito bem estabelecidas e que não dependa da boa vontade dessas empresas, que seja algo imposto. E a descentralização acaba sendo um dos destinos de quem se incomoda ou de quem precisa desviar ou sair dos serviços ou deixar de usar os produtos dessas grandes empresas. Isso é bem mais, hoje já é bem concreto nas redes sociais, plataformas sociais. Já existe Mastodon, existe Blue Sky, tem muita coisa acontecendo. Em mensagens tem o Matrix, muita coisa legal acontecendo. Também acho que é algo especialmente importante na nossa cobertura para explicar para as pessoas, porque não acho que seja muito complexo, mas a gente passou tanto tempo dependente de soluções centralizadas, mastigadas, facinhas, que qualquer coisa diferente de clique num botão, cadastre-se com seu e-mail ou telefone e comece a usar, é algo super complexo. As pessoas não entendem isso, mesmo sendo algo simples. Um pouco menos simples, mas ainda assim simples. Privacidade, né? Eu acho que desde 2016, lá com o escândalo da Cambridge Analytica, embora não tenha sido, no fim das contas, um problema tão grave, mas ali escancarou o problema mais amplo, é algo que está sempre em voga. Segurança digital, que não é o mesmo que privacidade de dados, mas está intimamente ligado. A gente acho que tem um bom exemplo de cobertura localizada de um assunto nosso regional. Quer dizer, o exemplo não é muito bom, o assunto não é muito bom, né, que é o roubo dos celulares aí que teve ano passado, 2022, que virou uma epidemia aqui no Brasil, quando os ladrões passaram a roubar os celulares não pelo aparelho em si, mas para acessar contas bancárias e tal. E isso era um problema que não acontecia nos Estados Unidos. Aconteceu ano passado, e aí a Apple começou a se mexer, mas foi algo muito brasileiro, muito regional, e eu acho que a imprensa fez uma boa cobertura, explicando o que acontecia, por que acontecia, cobrando das autoridades, e isso foi bacana. É uma pauta de segurança digital que é muito nossa, regional, e que teve a atenção merecida e é uma cobertura muito bacana. E inteligência artificial, eu coloquei ali com reticências, né? Embora só se fale nisso, eu tenho algumas dúvidas, sérias dúvidas, se é mais espuma do que conteúdo aí nessa coisa. Talvez eu esteja sendo um pouco neoludita, mas só o tempo dirá. De qualquer maneira, é algo que todo mundo está falando, que as empresas estão investindo muito e por isso merece a nossa atenção, né? De qualquer maneira, eu acho que assim,
não equiparando as duas coisas, mas a gente teve nos últimos anos exemplos muito palpáveis de assuntos que a indústria apresentou como se fosse a próxima grande coisa e no fim não era nada. NFT, Web3, metaverso. Sei lá, se pegar 2021, 22, 23, cada um desses anos foi um desses assuntos que, não, isso vai revolucionar o mundo. Ano passado foi a inteligência artificial, ainda é hoje. Eu acho que a gente está começando a ver que não é bem assim. E, enfim, eu sei que minha aposta aqui é meio impopular, mas eu ainda acho que isso vai, não vai ser tanta coisa quanto estão prometendo. Rodrigo, deixa eu te interromper aqui, por favor. Diga lá. Que esses tópicos aí que você trouxe me trouxeram algumas dúvidas. Diga. E de cima para baixo, né? Essa da descentralização. Como que a gente. O que seria essa descentralização? Sim. Você falou que é menos complicado, mas o que é? Vamos lá. Só um minuto que a garganta secou aqui. Tranquilo, toma uma água aí. Quase todas as tecnologias que a gente usa, elas derivam de uma entidade central. Eu vou pegar o exemplo de redes sociais porque é o que está melhor desenvolvido em termos de descentralização, acho que facilita a explicação. Quando você se cadastra no Twitter, você vai no site do Twitter, faz o cadastro junto ao Twitter, e seus dados e sua experiência fica restrita ao Twitter. Tudo que acontece ali depende do Twitter. É ele que dita as regras, que dita como o aplicativo funciona, se tem algoritmo de recomendação ou não, se você vê trending topics ou não. Então, tudo é muito fechado, tudo é dependente de um ente central. A descentralização, ou plataformas descentralizadas, elas, por padrão, por definição, não têm esse poder todo. É a descentralização do poder da experiência, de moldar a experiência e de trabalhar aquele ambiente ou aquele espaço. Então, se a gente pegar, por exemplo, o Mastodon, talvez seja a coisa mais próxima que existe do Twitter. O Mastodon é um código, é um software que é feito em cima de um protocolo aberto, é um padrão da W3C, que é a entidade que rege a web, e que você pode instalar no seu próprio servidor e entrar em contato com outros servidores. Então, é como se cada um pudesse montar o seu próprio Twitter e conversar com outros Twitters. Isso te dá uma série de poderes que são impossíveis no Twitter. Você pode definir uma política de moderação só para o seu servidor do Mastodon, que não necessariamente é compartilhado por outros. Você pode mudar a interface de um jeito que seja melhor, mais agradável, que tenha recursos mais à mão. E você pode também se comunicar com outros serviços que não usem o mesmo software, mas que adiram, que usam o mesmo protocolo. No caso do Mastodon é o ActivityPub. Então existe, por exemplo, o PeerTube, que é um software que lembra muito o YouTube, mas que funciona em cima do ActivityPub. Então eu posso, no Mastodon, acompanhar canais que publicam vídeos em um servidor de PeerTube. E assim, as possibilidades são imensas. E existem outras abordagens. O Blue Sky é uma rede social também descentralizada que está fazendo um trabalho muito curioso, muito interessante de como desacoplar as partes da experiência. Então, se você está num servidor, não necessariamente você precisa seguir as regras ou a política de moderação daquele servidor. Você pode pegar filtros de moderação de outro lugar e colocar em cima da sua experiência. Você pode pegar, eles têm muitos feeds de algoritmos de recomendação. Você pode pegar vários e colocar na sua timeline. Então, o conteúdo a que você é exposto, ele acaba sendo filtrado de diversas maneiras. No Twitter, no Instagram, é a maneira que o Twitter quer, a maneira que o Instagram quer. Então, a descentralização é isso, é devolver o poder às mãos ou às pessoas para fazer as coisas da maneira que sejam do interesse da maioria. Porque quando essas empresas... No começo é tudo muito bonito, né? O Twitter abre API, vem aqui, ouve a comunidade, tudo lindo.
Mas depois que elas abrem capital na bolsa, que aí precisa dar lucro em todo trimestre, devolver, né, prestar contas aos acionistas, essa relação de poder muda. E aí os interesses da empresa e dos acionistas passam a ser priorizados. E a gente chega a coisas como o Facebook, nesse estado lamentável em que ele se encontra hoje. Acho Perfeito. que é isso. Sim, esclareceu bem. E em relação à privacidade de dados e segurança digital, falou que os dois são diferentes. E Sim. é, qual que é a diferença? E acho legal a gente tratar ainda mais, né? Porque estamos no Brasil, um lugar que os nossos dados são igual água, praticamente igual vento, né? Dá para realmente encontrar sem muito trabalho aí no subterrâneo da internet. Sim. Privacidade é o trato com seus dados, se eles estão sendo, eles não estão sendo usados indevidamente. É possível você ter um ambiente seguro, mas que não seja privado. Vou dar um exemplo que eu gosto, o Google. O Google é um lugar muito seguro, é raríssimo você ouvir, que houve um vazamento, ou que houve uma perda de dados, ou qualquer coisa do tipo. Raro, muito raro. Acontece, claro, acho que todos estão suscetíveis, mas o Google tem ali as melhores cabeças, ou algumas das melhores cabeças do mundo, pensando em tudo, desenvolvendo soluções de backup redundante, de acesso, de autenticação. É um negócio seguro. Mas, ao mesmo tempo, o Google usa parte desses dados nossos, que ele guarda, para veicular publicidade segmentada com base em coisas que talvez você não quisesse expor anunciantes, né? O Google e a Meta dizem, a gente não vende os dados dos usuários para outras empresas. Não vendem os dados brutos, mas eles vendem a expertise, o conhecimento extraído desses dados. Então, isso, para mim, não é privacidade. Eu não estou ali numa relação é, de iguais, assim. Eu não tenho autonomia sobre os meus dados. É uma contrapartida que essas empresas exigem. Veja, você quer usar o Gmail, você quer usar o Instagram, tudo bem, você pode usar, mas a gente vai te monitorar incessantemente e usar das suas fraquezas que a gente detectar nesse monitoramento para veicular publicidade. E essa publicidade nem sempre passa por filtros, muito além da questão da manipulação, muitas vezes você se depara com anúncios que são enganosos, que são fraudes, que são golpes. Então, é aí que a falta de privacidade se encontra com a falta de segurança, sabe? Então, eu tentei usar de exemplos aqui que eu achei que ficaria mais fácil, mas existe essa distinção, embora os dois assuntos estejam muito conectados, assim, quase sempre se fala em segurança digital, implica-se em privacidade e vice-versa. Sim. E a segurança às vezes se manifesta até com invasões. A gente viu uns anos atrás do atual Hospital do Amor, acho que era o Hospital de Câncer de Barretos, né? É mais essa parte já dessas invasões de sistema, né? Sim, se a gente pegar, por exemplo, a epidemia de ransomware, Isso, que ransomware. grupos criminosos mandam links por e-mail, por mensagens, e se você clica, eles criptografam remotamente todo o conteúdo, tudo que você tem no computador, na sua rede, e exigem um resgate para descriptografar. Então, isso tem acontecido muito, porque é um negócio que é bastante lucrativo. Não é necessariamente um problema de privacidade, os dados ficam criptografados, não é como se eles acessassem Tá. qualquer coisa, mas é uma questão muito relevante de segurança, né? Uhum, perfeito. Muito bem. Para a gente fechar, eu separei alguns exemplos aqui. A maioria teve minha participação, tem um ou outro que eu peguei de fora, que exemplificam aí alguns aspectos, algumas coisas que foram faladas ao longo desse webinar. Essa aqui é uma investigação, salvo engano, de 2019, que eu fiz em parceria com o Intercept, com Cara, você passou o Tati. slide? Passei. Não Ah, tá. Aqui apareceu? não tá aparecendo. A gente tá em assuntos ainda. Opa, vamos tentar parar e voltar de novo. Apareceu Foi. agora? Sim. Beleza. Essa aqui foi uma investigação
clássica, assim. Uma fonte entrou em contato comigo e falou: ó, tem uma história aqui de que o Google estava treinando uns caras que divulgavam fake news em blogs e ganhavam uma grana com anúncios do próprio Google. E aí a gente conversou com o cara e pressionou o Google lá para dar uma resposta e saiu essa história. Eu acho que foi quase uma precursora, né? Depois virou moda aí, todo mundo fazer, principalmente no YouTube, né? Fazer vídeo desinformação com anúncios para ganhar uma grana. Mas é um exemplo bacana assim de uma denúncia, alguém que confiou o bastante para trazer um assunto muito sensível assim, é, e confiou em falar, em expor, e foi um trabalho bastante minucioso. Eu achei foi legal, foi bom ter entrado em contato com o Intercept, eles ajudaram bastante, e no fim saiu uma matéria bem legal, assim, daquelas que eu me orgulho. Mas essa é clássica, sabe? É bem. Teve alguma punição, a Marina pergunta, pro Google? Não, não que eu saiba. Acontece, E imagino, Rodrigo? né? Opa, Muitas deu vezes corte. essa parte frustrante. Mas nem para quem fazer os vídeos? Teve punição? Então, putz, eu confesso que eu não acompanhei muito depois. Uma parte que esses caras eles faziam blogs de desinformação. Uma parte havia migrado para o Google. Eu acho, salvo engano, o cara que fez a denúncia para mim, ele ele foi banido. Ele tinha sido banido do Google. Aí, acho que foi por isso até que ele ficou puto e veio falar. Mas, cara, às vezes eles banem, às vezes não. Acho que a Milena tá aqui, né, que é do Núcleo também. Sim. O Núcleo faz muito disso, assim, a gente encontrou aqui nazistas no Instagram. Aí tá, ok, o Instagram vai lá, bane os 2, 3 que foram achados, mas aí depois você vai cavucar mais e tem 20, 200 perfis parecidos e continuam lá. É meio, sei lá, tapar o sol com a peneira, assim, sabe? Não Uhum. tem muito resultado. Acho que só uma ação mais sistêmica, tipo o DSA que está sendo, que, né, da Europa, lá da União Europeia, tem mais chances de ter um resultado mais efetivo. O Mas é DSA é importante. o Digital Security Act, né? O Digital Services Act, Ok. isso, que obriga as empresas, as grandes empresas, a darem mais atenção, a moderarem melhor o conteúdo que é veiculado nas plataformas delas. Mas é importante esse tipo de matéria para jogar atenção, né? Para mostrar que isso acontece, que não é o mar de rosas, como essas empresas dizem, que a moderação que elas falam, que não, é a melhor coisa do mundo, não é bem assim. Essa aqui é do Núcleo, foi o Pedro Nakamura que fez, e é um exemplo de LAI, de Lei de Acesso à Informação. É bem bacana, ele conseguiu ler uns telegramas diplomáticos e bater um papo com um dos caras que estavam presentes. E é outro caminho que o Núcleo usa bastante, que eu deveria usar mais, confesso, mas que é pedir LAI. Né? Tem muita pauta aí envolvendo poder público, envolvendo tecnologia, que tem nesse caminho um caminho muito promissor. Né? Acho bem bacana o trabalho que o Núcleo tem feito nesse sentido. Tem outras pautas que eles fizeram baseadas em lá e acho que vale a pena. Essa aqui é um exemplo mais recente, do ano passado. Eu coloquei aqui como um exemplo de como entrar numa onda de uma maneira sem ser mais do mesmo, sabe? Foi bem quando o Threads, né, saiu e todo mundo, não, o Threads, como usar o Threads, né? O que é o Threads? Aquela coisa, feijão com arroz que todo mundo faz. E aí acho que foi num grupo, não sei, não lembro se foi do grupo do manual, alguém falou, já tem curso do Threads no Hotmart. Falei, não é possível. O negócio foi lançado literalmente ontem. Eu tenho que ver qual é que é desse curso. Aí eu entrei lá, quando eu entrei já tinha uns 3, 4 cursos do Threads no Hotmart. E baixei, comprei o curso e fui lá ver qual é que era. Assim. Acabou sendo uma pauta muito bacana no sentido de como essas plataformas de vendas de itens digitais operam, assim, quais os incentivos
que levam a esse tipo de coisa. Um curso do Threads lançado no dia seguinte ao lançamento do Threads. Eu vou colocar os links aqui no chat, tinha separado antes para o pessoal ver. Essa aqui é outro exemplo de 2022. Esse exemplo aqui eu coloquei por ser um assunto que é do meu interesse pessoal, software livre, alternativas a software comercial. Não é algo que é muito popular aí em outros lugares, mas é um assunto do meu interesse. Tipo, eu gosto, né? Tem que ter alguma vantagem em ter seu próprio site. Uma dessas vantagens é escrever as coisas que eu gosto. E essa abordagem aqui eu achei muito, muito bacana. São estúdios, pequenos estúdios que eles de design, né, que é uma área que é muito associada à Adobe. Como é que você faz um estúdio de design sem usar o Photoshop, sem usar o Premiere? E esses caras eles não usam. Eles usam as alternativas de software livre, que muitas vezes são é, desmerecidas, assim. Elas, claro, são um pouco inferiores às da Adobe, mas conseguem fazer o trabalho, né? Conseguem entregar resultados. E aí eu conversei, acho que se não me engano eram 2 estúdios brasileiros e um norte-americano, e nossa, repercutiu super bem essa matéria. Depois eu traduzi ela para o inglês também, teve bastante atenção, coloquei no Hacker News, foi bem bacana. É o tipo de matéria assim que acho que às vezes o manual do usuário acaba tendo uma aura meio pesada, né? De só falar, escândalos de privacidade, você não está seguro na internet. Então, às vezes, eu tento pegar umas coisas mais leves, e esse aqui é um exemplo de uma coisa, de um assunto mais leve, mas bastante relevante e que é do meu interesse. Acharia muito difícil ver essa pauta em outro lugar. Às E vezes essa quando aqui, pintam, oi, desculpa, mas às vezes vai lá. quando pintam pautas parecidas igual aquela do software livre é mais indo pelo de graça, né, não software livre, Sim, sim, né, o gancho da chamada e tal. aham. Isso acho que é um problema que acabou meio que criando essa pecha, né, de que software livre é software de graça e de baixa qualidade, o que não é Uhum, verdade, né. uhum. E acho que esse é o último exemplo que eu tenho aqui, é um exemplo que eu trouxe pelo fator descobrir essa pauta conversando com os leitores. Alguém falou: "Ó, comprei uma TV da Samsung, o negócio deu problema ali em menos de um ano, fui pesquisar, tem uma galera com problema". E aí eu fui pesquisar e tem 2 modelos da Samsung que foram lançados ali em 2021, se não me engano, que tem uma taxa de problema, né, de defeito acima do normal. Teve o Procon, o IDEC, criou até um formulário, porque era tanta reclamação que eles esquematizaram lá para lidar com as denúncias. Eu falei com eles também para essa matéria. E aqui tem um detalhe curioso: se você ver o balãozinho de comentários ali, tem 555 comentários. Tipo, é muita coisa. Até hoje, sei lá, pelo menos uma vez por semana aparece alguém ali, minha TV deu defeito, o que que eu faço? Tipo, e é duro que não tem muito o que eu possa falar que já não esteja na matéria, né? Procure o Procon, entre no juizado especial, qualquer coisa do tipo. Mas é uma coisa muito serviço e que, cara, minha TV é a mesma faz 10 anos. Eu jamais ia descobrir isso se não fosse conversando com alguém que comprou essa TV. Ele até tem uma teoria muito boa de que a TV são modelos lançados em 2021 e deram defeito 2021 era na pandemia, então talvez elas tenham sido feitas para não serem usadas tanto quanto estavam sendo usadas. Mas é um assunto que chega, assim, e que, né, funciona. E O você último, chegou a levantar os motivos? Fiquei curioso. cara, não consegui. Dá muito defeito na placa lógica, que é uma parte caríssima da TV, que aí as pessoas levam para assistência, eles querem cobrar o preço de uma TV nova para arrumar. Uhum. Mas eu tentei falar com a Samsung, óbvio, né, não responderam, então é sempre muito difícil quando é. Por isso que eu digo que a relação com assessores é muito complicada, muito complexa nesse sentido, né? Quando você precisa deles de fato, aí eles são super ensaboados, assim, para dar uma resposta boa. Ah, Bem sim, complicado. normal. Eu lembrei de um exemplo agora, acho que a gente tem tempo ainda. Não Uhum. vou ter o slide aqui, mas é um exemplo muito bacana que repercutiu bastante, que foi aquelas mensagens, uma pauta baseada naquelas mensagens do trabalho de meio período. Acho que
você já deve ter recebido, né, no WhatsApp ou no Telegram. Deixa eu pegar o link aqui rapidinho. Tá. Só para avisar que eu estou replicando aqui as suas mensagens, porque você mandou ela para o anfitrião e palestrantes. Aí eu estou jogando de volta para todos os links aqui. Olha aí, a pessoa que não sabe mexer com tecnologia fica colocando as mensagens no lugar errado. Lugar certo, só Acho. foi para mim, sua mensagem. Aham. E aí Ah, tá. depois dessa Achei onde que matéria eu muda. trago o... Boa, agora foi para todos. Aí Agora foi depois para dessa todos, né? última eu trago um comentário barra pergunta da Milena aqui. Beleza. Essa matéria, eu recebi essa mensagem, a famigerada mensagem, me prometendo R$ 5.000 por dia de meio trabalho. E eu falei, cara, não é possível alguém cair nisso. Eu falei, vou dar bola, né, para ver o que acontece. E essa matéria é basicamente isso. Eu conversando com alguém que claramente não fala português nativo sobre esse trabalho. Como é que é isso? Como é que eu vou ganhar tanto dinheiro? E aí fiz uma investigação preliminar, porque, sendo bem sincero, a minha intenção não era nem investigar, era ver até onde iria esse golpe, entender o que acontecia depois que a pessoa respondia, e deu uma baita repercussão. Esse tem mais comentários, tem mais de 600 comentários, só não tem mais porque eu fechei o espaço ali, porque as perguntas estavam se repetindo muito. E depois surgiu, eu consegui fazer uma suíte, até a TV veio aqui me entrevistar por causa dessa matéria. E assim, essa foi legal porque começou como quase uma brincadeira, assim, né? O que acontece com esse golpe. Eu imaginava que ninguém caísse nesse golpe, mas se alguém tiver curiosidade, depois de ler os comentários, muita gente cai nesse golpe. Só nesses 600 comentários do manual do usuário, nessa suíte que eu fiz, eu fui calculando os prejuízos ali, né, mais de R$ 200.000 que as pessoas perderam nessa brincadeira de mau gosto, né? Então, é uma coisa assim, eu mirei num lugar, acertei em outro lugar muito melhor, né? Eu mirei assim, curiosidade, o que acontece, e acabei prestando um serviço muito útil para pessoas que, infelizmente, a maioria vê depois que cai no golpe, vai pesquisar e acaba encontrando meu texto, mas teve um ou outro que encontrou o texto antes e que acabou se livrando aí de perder um dinheiro que muitas vezes é bastante importante. Então, alguns exemplos aí de coberturas ou de reportagens com uma abordagem, com um enfoque diferente. Tinha mais essa aqui, que essa é a relação, um dos efeitos da nossa relação promíscua com as empresas de tecnologia. Essa também repercutiu bastante, não nos comentários, mas entre os colegas. E esse é o tipo de coisa assim que também eu acho que só o manual do usuário publica, porque, né, eu ponho o dedo em muitas feridas aí e acho que me tornei persona não grata em muitas assessorias e muitas redações por pautas desse tipo. Mas acho, é o tipo de coisa que me empolga, assim. Não ficar, eu tomo todo cuidado ali para não, né, queimar ninguém, mas para denunciar práticas questionáveis que ninguém quer denunciar. Agora sim. Boa, perguntas. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no chat. Vou trazer uma. A Milena pediu para você comentar um pouco mais, falar um pouco mais, para repetir a palavra, falar um pouco mais sobre os comentários do manual. E eu já vou fazer aqui fazer uma tabela. Eu dei uma olhada depois que você falou essa do trabalho de meio período, 5.000 online, e eu tô impressionado aqui com a quantidade de gente falando que caiu nesse golpe. E como é que você fez? Uhum. Sim, primeiro você falar em termos gerais, né? Respondendo, Helena, como é que é essa sua relação aí com a parte de comentários, como é que você foi a desenvolvendo? E como é que você ficou também especificamente nesse caso de ver um monte de gente que se ferrou? E se ferrou em papo de 8.000, R$ 10.000 e para mais, assim. Os comentários, eu sou só eu no manual do usuário. Então, eu leio todos, rigorosamente todos os comentários. Tem um filtro no meu e-mail, todo comentário que chega novo vai ali e fica lá como não lido até eu efetivamente lê-lo e aí tomo alguma atitude, se for necessário. Às vezes não respondo todos, acho que seria inviável.
Tem mês, em média, o manual recebe, sei lá, uns 2.400 comentários por mês. Isso somando blog e órbita. Não respondo todos, não seria viável, mas respondo alguns. Acho que é meu papel também estar ali. Tomo alguma atitude de moderação, edito alguma coisa, excluo muito poucos. Uma coisa legal que eu fiz também, lembrei agora, a cada 2 meses eu submeto as minhas decisões de moderação para um comitê de assinantes do Manual do Usuário, explico ali, mostro o que foi removido, por que eu removi e o que eu falei para a pessoa, e eles fazem uma revisão, assim, como se fosse um comitê mesmo de supervisão, dizendo se concordam, se não, dando sugestões do que poderia mudar para deixar o ambiente mais bacana. Essa também foi uma sugestão da galera. Tá mudo o microfone. Obviamente, né? 5 anos de Zoom e ainda ficou mudo. O comitê foi uma sugestão dos leitores? Ou foi uma Foi, ideia sua? foi. Não, foi uma sugestão. Teve um pouco antes de começar o comitê, um leitor reclamou que eu pegava no pé dele. Que eu sempre respondia ele assim, discordando e tal. Aí eu falei, tá, acho que eu reli aqui as nossas conversas, talvez você tenha razão. Aí outro leitor estava acompanhando e falou, talvez seja uma boa ter um comitê, né? Nos moldes lá do famigerado comitê do Facebook. E tá bom, vamos fazer isso. E aí eu montei ali uma estrutura, a gente fez uma pequena eleição entre os assinantes do site, né? O site tem uma parte da assinatura paga, 3 deles, não, na verdade foram 5 se apresentaram para concorrer, 3 ganharam, eram 3 desde o começo que a gente ia ter, e aí tá funcionando, assim, já vai fazer um ano agora, acho que em maio, inclusive tá na hora da gente renovar. A Uhum. Jamila pergunta se se eu já fui regulado. Já. Teve o último. Deixa eu pegar aqui. No último, teve um cara que, putz, o cara tava me enchendo o saco, assim. E aí teve uma hora que eu falei, quer saber? Só vou apagar esses comentários e não vou responder nada para ele. Ele que se dane. O Já site é sabe meu. que a bola é minha, eu vou pegar e ir embora. E aí a galera puxou a minha orelha, falou, legal, acho que tem razão na remoção do comentário, mas podia ter, né, deixado respondido o cara lá e tal. Não foi resposta, foi que o último comentário, eu tinha comentado para ele, olha, acho que a gente não vai progredir, então a discussão se encerra aqui. E aí ele respondeu, e eu estava segurando os comentários dele, né, porque vai saber. E o último comentário dele era bem tranquilo e eu não deixei passar. Segurei, falei, não, eu falei que a discussão acabou, acabou. E aí levei esse puxão de orelha. Então é meio assim, eu acho que a parte de acompanhar é muito importante, porque você tem que estar Aham. por dentro, né? Senão você acaba sendo só um espectador ali também. E essa dos golpes, assim, foi um choque. Eu fiquei realmente chocado que isso estivesse acontecendo, porque, como eu disse, quando eu recebi essa mensagem, eu falei, que, né, como é que pode alguém acreditar que vai ganhar R$ 5.000 por dia trabalhando meio período de casa? Não é possível. Então, até o texto, depois, muito tempo depois eu reli, eu achei até meio um tom jocoso, assim, meio piada, porque eu escrevi com esse espírito, assim, né? Vamos ver o que esses malucos estão tentando fazer aqui. E aí, quando chegou os comentários, eu falei, não é possível. E aí veio mais comentários e mais e mais. Eu falei, caramba, isso tá acontecendo mesmo e tal. Tanto que na minha suíte eu, né, fiz aí o trabalho certo. Fui falar com a galera dos bancos envolvidos, de empresas de segurança digital, para ver o que podia fazer e tal. Foi a minha maneira Uhum. de tentar compensar ali o desleixo, né, a tentativa de jornalismo gonzo que eu tinha feito no primeiro texto. Uhum. Mas às vezes tem dessas, né? Tem parte com uma ideia e a coisa muda de figura depois que o texto sai. É Acho bem que isso. importante essa continuação, né, de serviço. Fica, Sim, se você se ferrou, faça isso. sim. E importante também esse diálogo com os leitores, né? Embora essa galera não seja leitora regular do site, eles encontram o texto no Google e comentam ali, é um feedback muito importante, assim. Então, o manual do usuário, assim,
todas as redações por onde eu passei, eu nunca liguei muito para número bruto de audiência, tipo, não, tem que bater milhões de page views. Eu gosto muito mais desse feedback qualitativo, assim, de entender como as pessoas estão consumindo o que eu escrevo, ou como elas reagem, ou o que elas acham. Eu acho que isso dá insights muito mais ricos, assim, para trabalhar num ritmo contínuo, sabe? Porque, cara, às vezes, sei lá, você soube daquela planilha de empresas tóxicas, né? Que estava rolando, que Uhum, está rolando ainda. E aí eu coloquei no manual do usuário esse negócio, no Orbita, na verdade, que é só um link para a planilha do Google. E assim, é um exemplo de como se pautar por números às vezes não é uma boa. Tá aí o link. Não tem nada, assim, é literalmente uma conversa que leva para a planilha. E de alguma maneira o Google, aquele Discover do Google, catou esse link e colocou na cara de muita gente. Então faz uns 3 dias que a audiência do site assim quadruplicou de pessoas caindo nesse link que não tem nada. Então, se fosse alguma coisa muito direcionada por cliques, eu ia, putz, né, isso aqui é o futuro. Vou criar a minha própria planilha de denúncias anônimas de empresas tóxicas. Mas uhum. é um assunto de interesse geral, claro, mas não é muito apegado no manual do usuário e os É, números ali nesse caso não querem dizer nada, né? Porque eles não estão vindo no manual do usuário por causa do manual, mas por causa da planilha, que eles acham através de um link que saiu no Orbit. maravilha. Nessa reta final, tem um último ponto que eu queria trazer para você, que eu tenho percebido uma discussão muito, e né, é incipiente e tal, mas é uma discussão que indica alguma mudança em termos nos buscadores, né, onde as pessoas buscam o que buscam. Tanto por causa das plataformas digitais, como às vezes você vai procurar um vídeo, você não vai no Google, você vai no Instagram, algum vídeo rápido, no Twitter. Eu queria saber se você acha que isso, vamos dizer assim, pode ser uma tendência? Você acha que depois de tantos e tantos anos, talvez o Google perca um pouco desse quase monopólio aí enquanto buscador? Isso é algo em que eu venho pensando muito. Não tanto por essa segmentação na busca, vou procurar vídeo no YouTube, ou como dizem agora, né, os jovens estão procurando tudo no TikTok. O que me É preocupa isso, mais TikTok. são essas inteligências artificiais gerativas ou generativas, porque o Google tem investido muito nisso. Acho que não sei qual é a lógica ali, talvez só por ser algo que está todo mundo falando, um assunto quente do momento, mas me parece um tiro no pé, assim, e um tiro no pé que vai pegar em nós também. O Google hoje ele é o direcionador, o drive de tráfego principal, acho que de todo mundo, assim. Tem um estudo até que eu separei aqui, posso colocar o link, de que o segundo lugar, assim, no envio de tráfego, que seria o Facebook, é uma coisa irrisória. Então, muita gente depende do Google para ter, não diria nem audiência, mas para ter tráfego. Uhum, E o que acontece, né, quando inteligência artificial gerativa for o padrão? Em vez de você ver os 10 links, depois dos anúncios, mas em vez da lista de links, você vê um textão gerado ali pela IA baseado em outros sites. Tipo, os incentivos meio que somem. Eu acho que tem um lado que poderia ser positivo, que é acabar um pouco com esses blogs de SEO, que são feitos só para ranquear bem no Google, que viraram uma praga por si só, e já é um problema, acho que para todos nós, hoje é muito mais difícil você encontrar algo de qualidade num buscador do que era 5, 10 anos atrás, mas, mas sei lá, essa ideia de IA gerativa para responder perguntas ou responder consultas, né, acaba tendo um potencial destrutivo assim muito grande. O manual do usuário assim já teve até uns 2 anos atrás 80% do tráfego vinha de Google. Hoje é cerca de 65, 60%. E, cara, eu tento não depender, assim, de tráfego. Acho que eu sempre fiz uma distinção muito clara, assim, entre tráfego e audiência.
tráfego é o que vem do Google, é uma coisa que está fora do seu controle, você pode otimizar para ter viral. No começo do ano eu até fiz uma análise de sites de tecnologia, tem sites que publicam agora horário de jogo na TV. Tipo, site de tecnologia publicar horário de jogo na TV? O que tem a ver, né? Mas acabam sendo os conteúdos mais lidos do site, porque Aham. ranqueia bem no Google. Então eu nunca quis essa dependência, assim. Mas eu fico ao mesmo tempo preocupado porque, embora a maioria das pessoas que cheguem do Google, elas cheguem, entrem, leiam e saiam, tem uns que ficam. Muita gente encontra e gosta e fica ali por causa do Google. Então, de onde virão os próximos leitores, né? E isso, se para mim é um problema, para quem depende de tráfego para gerar receita, é uma crise existencial. Se o Google parar de mandar tráfego, esses sites quebram. Não tem como. Uhum. Não tem como gerar tráfego suficiente para manter a audiência sem a ajuda do Google. A gente já viu um mini exemplo disso com o Facebook, né? Quando eles cortaram o tráfego ali, foi um banho de sangue, assim. O BuzzFeed implodiu depois daquilo, para citar o maior exemplo, mas vários sites sofreram muito. E talvez a história esteja se repetindo e com um player mais importante que é o Google, Muito maior. muito maior. Maravilha. Rodrigo, e pessoal que nos acompanha, se quiserem mandar algum comentário, pergunta final, este é o momento. E, Rodrigo, você tem alguma coisa que gostaria de dizer que eu não te perguntei que você acha relevante neste contexto? Olha, eu acho que eu tentei cobrir tudo aqui. Eu só queria deixar o meu contato, se alguém estiver afim de conversar, de trocar uma ideia. Se ficou alguma dúvida também, está com vergonha, ou quiser perguntar depois por e-mail, sinta-se à vontade. Como eu disse, desde lá do começo, no meu primeiro site, o que me motivou foi conversar com as pessoas pela internet. E ainda hoje, não só pela internet, né, mas também, ainda hoje, isso é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E minha caixa de entrada está aí para todo mundo. Quem quiser mandar um e-mail, por favor, fique à vontade. Maravilha, então. A todos que nos acompanharam, ou que estão nos acompanhando depois da gravação, muito obrigado. E muito obrigado a Rodrigo por ter disponibilizado aí uma horinha e tanto da manhã dele, com alguns precalços tecnológicos, né, para poder fazer essa. Vamos falar sobre tecnologia, tenho dificuldades com a tecnologia, mas acho que foi um papo bem bacana, gostei demais saber um pouco mais, não só da cobertura, mas também desse jeito que você lida com a audiência do manual. Acho que pode servir de inspiração para bastante gente. Certo? Legal, espero que tenham curtido também. Eu adorei participar. Se quiserem, estou sempre à disposição aqui, é só chamar. Fechou então. Valeu, Rodrigo. Obrigado. Abraços a todos. Obrigado a todos aqui no chat. Valeu, Milena, Alexandre, Rubens, Jamila. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.